Olá, ouvinte! Está começando mais um episódio do Além da Embalagem. E hoje a gente abre as portas de um lugar que muita gente ama, mas que quase ninguém enxerga pelo olhar da engenharia de alimentos: o universo da confeitaria. E a pergunta que guia esse episódio é o que engenharia de alimentos tem a ver com um bolo fofinho, um chocolate bem temperado ou um caramelo perfeito? A resposta curta? Absolutamente tudo. Da escolha dos ingredientes à textura final, da bioquímica dos carboidratos à estabilidade da emulsão, da segurança ao prazo de validade. Cada etapa é ciência aplicada. Hoje a gente amarra tudo isso trazendo referências clássicas da área de alimentos, como Fenema, Damodara e Harold McGee, e também fundamentos de bioquímica que explicam esses fenômenos essenciais da confeitaria, como a gelatinização de amidos, a desnaturação de proteínas, a cristalização de açúcares, o comportamento térmico das gorduras, espumas e emulsões. E claro, tudo isso ganha vida com exemplos de marcas e soluções industriais que usam exatamente esses princípios no dia a dia, como a Barry Callebaut, Puratos, Sousa e Cargill. Então, se você é estudante, engenheiro de alimentos, trabalha com P&D ou simplesmente ama o universo doce, fica com a gente para descobrir onde a engenharia entra nesse laboratório açucarado. Antes de entrar nos fenômenos e nos ingredientes, a gente precisa lembrar que o engenheiro de alimentos se prepara para lidar com química, bioquímica, física e matemática. É essa a base que permite transformar ingredientes em alimentos seguros, estáveis e padronizados. Mas quando o assunto é confeitaria, esse profissional não parece só no produto final. Ele entende os fenômenos químicos que constroem textura, sabor, estrutura e durabilidade. E é isso que conecta a engenharia diretamente ao mundo do doce. É um sistema onde água, açúcares, lipídios, proteínas e hidrocoloides interagem o tempo todo, formando redes, géis, espumas e sistemas dispersos, como emulsões, suspensões e aerados. E cada produto depende de transformações muito específicas acontecendo na hora exata. O bolo que cresce porque o gás se expande dentro de uma matriz proteica, o caramelo que chega no ponto quando a sacarose atinge o estágio certo da temperatura, a ganache que emulsiona quando a água e a gordura formam uma rede estável, o marshmallow que ganha volume ao incorporar ar em proteínas desnaturadas, o sorvete que fica cremoso graças ao controle do gelo, da gordura e do ar incorporado. Ou seja, cada doce é um conjunto de reações químicas cuidadosamente orquestradas. E quando a gente mergulha na literatura, como a Química dos Alimentos de Fenema, Damodaran, Belitz ou até Harold McGee, isso fica mais evidente. A confeitaria é praticamente um laboratório vivo para estudar carboidratos, gorduras e proteínas. A todo momento, a gente está manipulando açúcares que podem cristalizar ou permanecer fluidos, gorduras que mudam de fase e ajudam a estruturar o produto, amidos que gelatinizam e dão corpo às preparações, proteínas que desnaturam, coagulam e formam espumas, além de emulsões e dispersões que garantem estabilidade e textura. Tudo isso acontece simultaneamente, em um equilíbrio delicado, e é exatamente essa combinação de fenômenos químicos acontecendo ao mesmo tempo que torna a confeitaria tão fascinante do ponto de vista da engenharia de alimentos. E aí vem o papel essencial desse profissional. Enquanto o confeiteiro cria a experiência sensorial, o engenheiro de alimentos transforma essa ideia em processo, estabilidade, segurança e possibilidade de produção em larga escala, como produtos de conveniência, sobremesas prontas ou bases industriais. Então, quando a gente fala de engenharia de alimentos na confeitaria, não estamos falando somente de durabilidade. Falamos de quem entende quimicamente por que uma ganache emulsiona, por que um caramelo cristaliza, por que um bolo cresce e por que o chocolate precisa de temperagem, e como cada uma dessas etapas pode ser controlada, desde a formulação, passando pelo processo térmico, pela reologia, pela atividade de água até a escolha da embalagem. Tudo isso é engenharia atuando diretamente dentro do universo doce. Quando a gente fala da engenharia de alimentos enxergando a confeitaria, o primeiro ponto é a formulação. Nada na confeitaria é colocado sem proporção. Açúcar, gordura, água, amido e proteínas têm funções muito bem definidas. Cada ingrediente carrega uma funcionalidade. O açúcar não está ali só para adoçar. Ele controla a cor, caramelização,
ponto, estrutura e comportamento de cristalização. As gorduras influenciam maciez, sensação de derretimento e estabilidade. Já os amidos e as farinhas que os contêm gelatinizam, dão corpo e espessura. As proteínas formam espumas, estruturam bolos, estabilizam marshmallows e mousses. E tudo isso precisa estar em equilíbrio. E é justamente aí que entra o engenheiro de alimentos. Ele não trabalha só com sabor ou aparência, mas com a otimização de cada uma dessas proporções. Qual combinação de gordura sólida e líquida deixa um recheio de chocolate estável na prateleira, ou qual amido ou hidrocoloide sustenta a textura de um creme durante toda a sua vida útil. Esses ajustes não são tentativa e erro, são baseados em propriedades físico-químicas que garantem que o produto funcione. Outro ponto essencial é o processo térmico, a forma como o calor se comporta ao longo do forneamento. Os manuais de tecnologia de processamento, como o de Fellows, mostram que operações como assar, resfriar rapidamente e congelar são operações unitárias capazes de transformar por completo a estrutura, a umidade e a segurança de um produto. Na prática, o profissional modela coisas como o tempo e a temperatura necessários para que o centro do produto atinja a condição segura, como construir uma curva de resfriamento que evite a condensação e o mofo, ou quais parâmetros de congelamento preservam a textura de um sorvete ou de um semifrio. Nada disso é aleatório, é engenharia controlando a transformação térmica. Quando a gente passa para a textura, entramos no campo da reologia, que é praticamente a base da confeitaria. A reologia é o estudo de como o material flui, deforma, rompe. Tudo que envolve recheios, coberturas ou massas passa por comportamento viscoelástico, viscosidade e ponto de fusão. É algo muito discutido em publicações da área de engenharia e em bases como a Science Direct. E essa visão é essencial para ajustar a viscosidade ideal de uma cobertura de chocolate que vai ser usada para fazer a enrobagem, que é aquele processo de revestir bombons, waffles ou até doces com uma camada uniforme de chocolate, garantindo assim que o recheio não escorra em temperatura ambiente, ou que um creme seja líquido o suficiente para ser bombeado na linha de produção, mas firme o bastante para manter a estrutura na prateleira. A textura certa não é só questão de paladar, é engenharia de fluxo. E talvez a parte mais invisível para quem só pensa no sabor seja a parte de segurança e tempo de prateleira. Em confeitaria, atividade de água, microbiologia, pH e embalagem definem se um produto vai durar 1 dia ou 2 meses. Recheios úmidos, cremes lácteos, coberturas com alto teor de água livre, tudo isso pode se tornar um terreno perfeito para o crescimento microbiano se não houver controle. Quando a gente fala em engenharia aqui, a gente está falando em decidir qual atividade de água o produto deve ter para impedir o crescimento de patógenos, escolher qual processo de pasteurização ou resfriamento rápido ou congelamento para garantir essa segurança, e projetar embalagens com barreiras adequadas à umidade e oxigênio, como mostram vários textos clássicos sobre tecnologia de embalagens. É literalmente montar uma estratégia de proteção ao redor do produto. No fim, a química da confeitaria funciona, se mantém estável e segura porque existe todo esse trabalho técnico por trás. Quando a gente pensa em aplicações reais da engenharia toda, o chocolate é um ótimo ponto de partida. Empresas como a Barry Callebaut investem pesado em pesquisa. Eles têm centros de desenvolvimento e até academias de chocolate dedicadas a entender a temperagem, cristalização da manteiga de cacau e o seu comportamento reológico. Eles explicam a temperagem como o controle da formação dos cristais corretos da manteiga de cacau, aqueles que garantem brilho, textura e o famoso snap na mordida. Mas para chegar nisso, entra o engenheiro de alimentos. Ele define curva de aquecimento e resfriamento, escolhe equipamentos que garantem uma cristalização estável, ajusta as formulações com manteigas de cacau, gorduras específicas, emulsificantes e lecitina, e avalia como pequenas mudanças podem afetar o shelf life, o bloom e a textura, e até o sabor final. E isso não acontece só no chocolate. No mundo das massas, recheios e sobremesas prontas, a Puratos é um exemplo fortíssimo de como a engenharia e a confeitaria andam juntas. No Brasil, eles oferecem soluções para confeitaria fina, mistura para bolos, recheios, coberturas e produtos de viennoiserie. O discurso deles é sempre o mesmo:
unir tradição com tecnologia de ingredientes para garantir textura, sabor e padronização em grande escala. E por trás dessas misturas é o engenheiro de alimentos que escolhe quais amidos modificados ou proteínas vão dar estrutura, que seleciona os emulsificantes responsáveis por volume e maciez de bolo, que incorpora estabilizantes que deixam um creme firme na vitrine e que desenha formulações capazes de funcionar em linhas industriais muito diferentes entre si. E quando a gente vai para a confeitaria moderna, tem a Sauce Ingredients, que é praticamente uma aula de bioquímica de alimentos aplicada. Eles trabalham com texturizantes, estabilizantes, açúcares técnicos, bases para espumas e um monte de ingrediente pensado para quem quer mais textura, sabor e menos gordura ou açúcar. Esses produtos, como estabilizante para gelados, bases que mantêm espumas estáveis mesmo a frio e géis que se comportam da mesma forma em temperaturas diferentes, são desenvolvidos com blends precisos de hidrocoloides, emulsificantes e fibras. E de novo, o engenheiro está ali fazendo o seu trabalho, definindo a proporção, condições de uso, compatibilidade com outros ingredientes, comportamento frente ao calor, frente ao congelamento e até os limites regulatórios da aplicação. E claro, não dá para falar de ingredientes para confeitaria sem citar a Cargill, que é uma das gigantes desse setor. O portfólio deles inclui amidos, pectina, carragena, xantana, até fibras cítricas, além de coberturas de chocolate, compounds e recheios prontos para panificação e confeitaria. Muita coisa que a gente vê em wafer, biscoito recheado ou em bolos industrializados passa por soluções da Cargill, principalmente porque eles trabalham com recheios que funcionam como barreira de umidade e com sistemas que resistem melhor ao forneamento ou ao congelamento. E de novo, quem atua aqui é o engenheiro de alimentos. Ele desenvolve coberturas com a viscosidade adequada para a enrobagem, projeta recheios com atividade de água mais baixa para garantir shelf life, escolhe a combinação certa de texturizantes para manter estrutura e estabilidade e ainda acompanha o processo na prática, ajustando parâmetros para manter padrão sensorial lote após lote. Depois de tudo que a gente discutiu até aqui, dá para perceber que a confeitaria é um campo enorme e extremamente rico para a atuação da engenharia de alimentos. E não estamos falando apenas das grandes fábricas de chocolate. Esses profissionais estão presentes na indústria de bolos prontos, sobremesas congeladas, bases para sorvetes, recheios industriais, misturas para panificação, produtos de conveniência e até em startups que trabalham com chocolates plant-based. E é justamente por isso que o engenheiro de alimentos encontra tantas áreas diferentes para atuar dentro desse universo. No P&D, por exemplo, ele trabalha diretamente no desenvolvimento de novos produtos, formulações e protótipos, aplicando conceitos que vêm de referências clássicas, como Fenema, Meg ou Belitz. Tudo para garantir que textura, sabor, estrutura e estabilidade funcionem como previsto. Na área de processos, eles dimensionam linhas industriais, escolhe equipamentos, modela parâmetros térmicos, otimiza fluxos de produção, sempre baseando decisões em literatura técnica como Fellows e Sigmund Heldman. E quando a gente fala em inovação, o engenheiro também está no centro desse cenário. Ele atua com novos ingredientes, com hidrocoloides avançados, fibras funcionais, proteínas alternativas, açúcares técnicos e com novas tecnologias de estabilização, cristalização, texturização e embalagem. É um trabalho que se baseia tanto na ciência quanto nas tendências globais. No fim, a confeitaria é um campo onde dá para aplicar praticamente tudo que a gente aprende na engenharia de alimentos, como química de alimentos, bioquímica, reologia, operações unitárias, microbiologia, segurança e qualidade, tecnologia de ingredientes e inovação. E é isso que torna esse setor tão completo e tão promissor. É doce, é científico e está totalmente conectado com o futuro da indústria de alimentos. E depois desse episódio, fica claro que o universo da confeitaria é um sistema científico funcionando de forma precisa. Nada ali acontece por acaso. É tecnologia aplicada, transformando a experiência sensorial em teoria.
processos, produções e, no fim, em um novo produto pronto para chegar à prateleira do supermercado. E se você curtiu entender esse lado científico da confeitaria, já segue o Além da Embalagem no Spotify e no YouTube. E se você quiser acompanhar mais conteúdo sobre a indústria de alimentos, tendências, ingredientes e processos, segue também nosso perfil no Instagram, @Engenharia de Alimentos UFMS. Lá a gente compartilha muita informação para quem quer ir além da embalagem. Até o próximo episódio.